O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, ingressou com uma ação na Justiça Eleitoral pedindo providências em relação ao documento publicado por Pablo Marçal, em que o candidato do PRTB acusa o deputado de uso de drogas. Na ação, a campanha de Boulos pede às plataformas responsáveis pelo Instagram, TikTok e YouTube a remoção dos conteúdos falsos e a suspensão das contas vinculadas a Marçal. A ação pede ainda que todos os documentos sejam enviados ao Ministério Público Eleitoral para que sejam aplicadas as medidas cabíveis, inclusive no âmbito criminal, além, claro, das multas. Vamos ouvir mais uma vez o Mano e também o Acácio sobre isso. Esse pedido da campanha de Boulos, Mano, Acácio, nos remete a uma discussão que já se arrasta há algum tempo sobre a proatividade dessas plataformas digitais de executarem ações como essa, de retirar esse tipo de conteúdo do ar. Porque hoje a gente tem um marco civil da internet que exige que haja uma mediação da justiça para que isso aconteça. Mas nesse caso, por exemplo, Mano, até que a justiça tome uma atitude em relação a essa fake news, as eleições já acabaram. Queria te ouvir sobre isso. Vale dizer que o Instagram teve a iniciativa de retirar o conteúdo do Pablo Marçal do ar. Um ponto que a gente precisa refletir é que acaba tendo também, mesmo com a retirada do conteúdo, uma espécie de efeito colateral. Porque quando as pessoas estão movidas pelo viés de confirmação, ou seja, quando elas estão apaixonadas por algo e desejam acreditar naquilo, elas não ligam muito para as evidências em contrário e acabam tratando como se a atitude de retirar o conteúdo do ar, de uma forma paradoxal, fosse uma espécie de segunda confirmação daquilo que elas desejam acreditar, colocando o emissor da fake news como se fosse vítima de censura da plataforma, como se eles estivessem revelando algo muito grave que as pessoas não desejam, que o sistema não deseja que as pessoas fiquem sabendo. Ou seja, é sofisticado pensar como tratar fake news de um modo a lidar com as causas e os efeitos psicológicos e emocionais que estão na demanda pela fake news, que é algo muito mais complexo do que simplesmente achar que se apagou o conteúdo, resolveu, ou se tem um direito de resposta, que é outra forma tradicional da nossa legislação de lidar com acusações falsas, foi resolvido. Infelizmente, a gente precisa pensar muito mais em termos de como desmobilizar afetos de pessoas que estão apaixonadas por um candidato ou outro e desejam acreditar em narrativas, mesmo que elas sejam comprovadamente falsas, do que uma resposta simplesmente automática das instituições. Esse problema é mais complexo e tem a ver com toda a dinâmica de tribalização da sociedade, da alimentação de crenças autorreferenciadas em bolhas que vão reforçando as crenças a priori. A gente precisa pensar como, no século XXI, com redes sociais, com todas essas mudanças de dinâmica social, a gente pode fazer com que as pessoas voltem a questionar as próprias crenças. Afinal de contas, como seres humanos, todos nós podemos estar errados e desconfiar daquilo que a gente tende a acreditar no impulso e na emoção é sempre uma postura saudável e inteligente. A ponderação do Mano foi perfeita. Eu só vou acrescentar um elemento. O timing das redes sociais não é o mesmo timing do judiciário. A resposta que o judiciário dá a um caso como esse não é uma resposta célere a ponto de estancar os seus efeitos. Por isso eu acho, Lívia, e você foi muito bem na sua colocação, que há necessidade de nós regulamentarmos as redes e darmos às redes a possibilidade de autorregulamentação. Elas mesmas, entendendo que há um conteúdo inverídico nessa informação, tirarem essa informação do ar e, consequentemente, se for o caso, sancionarem o responsável por essa informação, se for alguém que constantemente faz uso delas, sob pena de nós convivermos
com situações como essa, e a partir do momento que elas estão colocadas na rede, elas acabam se tornando uma verdade para uma parcela da população que tem essa incapacidade de absorção e, consequentemente, tem a incapacidade de determinar a inverdade do seu conteúdo. Bom, e o candidato também, Ricardo Nunes, à reeleição, se pronunciou sobre esse fato. Ele disse, abre aspas, Boulos foi indecente quando atacou a minha família, quando também Boulos não normalizou o soco em Duda Lima. Boulos foi indecente quando por diversas vezes mentiu sobre a minha gestão, mas eu não sou Boulos, nem Marçal. Repudio veementemente o crime que nós vimos ontem. A justiça precisa ser célere, analisar todas as provas e colocar um basta nesse jogo rasteiro da eleição para o comando da maior cidade do país. Fecha aspas. Esse foi o pronunciamento também do prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição aqui em São Paulo. E o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, entrou então com uma ação na Justiça Eleitoral pedindo as providências em relação ao documento publicado por Pablo Marçal e que acusa, o deputado de uso de drogas. O Antônio Wells explica pra gente agora, ao vivo, trazendo as informações direto de São Paulo. Fala, David, tudo bem? Bom dia mais uma vez para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal da Manhã. É isso, vamos recapitular esse caso, para a galera que está chegando agora. Mas o Guilherme Boulos, candidato do PSOL, pediu medidas criminais, pediu a prisão do Pablo Marçal, candidato do PRTB, que, como a gente vem noticiando aqui no Jornal da Manhã, publicou um suposto laudo encaminhando o candidato de esquerda para uma emergência psiquiátrica e ainda indicando que ele teria testado positivo para cocaína. O candidato de esquerda pediu a prisão do Pablo Marçal, dizendo que ele falsificou esse documento, pontuando que o número de documento dele está errado, que o CRM utilizado é de um médico que faleceu há 2 anos e que no dia dessa suposta internação ele estaria distribuindo cestas básicas na comunidade do Vietnã aqui em São Paulo. Então, Guilherme Boulos pediu a prisão não só do Pablo Marçal, mas também do dono da clínica, que, de acordo com o candidato do PSOL, seria um apoiador dele. A gente recebeu algumas notas, na nossa redação. Você há pouco, não é, David, leu a nota aí do Ricardo Nunes. Eu vou ler agora, para quem está assistindo a gente, a nota do José Aníbal, presidente do PSDB aqui da capital paulista. Essa nota à imprensa diz o seguinte: Pablo Marçal confirma mais uma vez que é um delinquente compulsivo e capaz de qualquer crime. O ataque a Boulos é gravíssimo, feito com o propósito de tumultuar as eleições e fraudar a vontade do eleitor. É o momento certo para a justiça punir de forma exemplar esse inimigo das liberdades e da democracia. Fecha aspas, essa é a nota da imprensa do presidente municipal do PSDB, José Aníbal. Então é claro que esse é um caso que a gente vai acompanhar muito de perto, conforme ele vai sendo atualizado, e aí conforme as notícias vão chegando para a nossa redação, a gente vai atualizando todo mundo por aqui, viu? Devolvo para o estúdio. Com toda certeza, Antônio. Claro que a gente vai seguir acompanhando, os desdobramentos disso. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Você que fala ao vivo, direto do Tribunal Regional Eleitoral, aqui em São Paulo, na capital paulista. Bom, a gente segue, claro, trazendo as atualizações em torno desse caso e agora com as análises também, repercutindo com o nosso time, Mano Ferreira, Acácio Miranda, em meio pré-eleição, faltando poucas horas para iniciar a votação no maior colégio eleitoral do país. Toda essa confusão acontecendo. O que dizer, começando pelo Mano? Em primeiro lugar, é triste. É triste que essa campanha eleitoral tenha sido tomada por supapos, cadeiradas, acusações pessoais, falsas, inclusive, no lugar de debates e propostas, soluções para os problemas que afligem a cidade de São Paulo, que é a mais importante do país e que também significa um indicativo possível do rumo das próximas eleições nacionais. É muito ruim que a gente perca a capacidade de utilizar o processo eleitoral como o momento de debater os nossos rumos e passe a ter esse processo contaminado por baixaria de baixíssimo
nível. É realmente algo muito triste e o ponto central é os políticos reagem a incentivos. Eles fazem isso porque acreditam que é aquilo que o eleitor deseja. O recado contundente precisa vir das urnas. O eleitor vai dizer que deseja exatamente isso e multiplicar a intenção em votos para aqueles candidatos que tumultuam o processo eleitoral, ou vai dar um recado diferente e punir nas urnas aqueles que afastam o debate sobre o futuro da nossa cidade. Essa é a grande questão. Nas grandes cidades, nos estados e até as eleições nacionais, elas são todas pautadas por pesquisas. Não há uma fala de um candidato, não há uma publicação de um candidato, não há uma ação ou omissão de um candidato que não seja baseada em dados. E quando nós olhamos para a postura dos candidatos na cidade de São Paulo, isso nos mostra que há uma demanda por parte da população por esse tipo de atitude. Mais grave que a postura do candidato é a demanda por esse tipo de atitude. Então, há necessidade de nós repensarmos o nosso conceito de eleição. Há necessidade de nós repensarmos as nossas prioridades enquanto eleitores e destinatários da democracia. Até porque, fazendo um paralelo, ninguém espera que o seu gerente da sua conta bancária tem esse tipo de atitude. Ninguém espera ir a um médico que tenha esse tipo de atitude. Por que nós esperamos isso dos nossos representantes, dos nossos políticos? Bom, eu estou com um trechinho da decisão aqui da Justiça. O Mano, agora há pouco, ressaltou no comentário dele que houve, pelo menos em parte, o atendimento dessa demanda da campanha de Boulos pela Justiça para retirada desses conteúdos com esse prontuário médico das redes sociais de Marçal. Eu vou ler um trechinho aqui dessa decisão para vocês e vou tocar mais uma vez com os nossos analistas. O juiz diz o seguinte, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral aqui de São Paulo, ao conceder essa liminar determinando essa exclusão dos vídeos. Vou abrir aspas. A plausibilidade nas alegações dos autores da representação, envolvendo não apenas a falsidade do documento, a proximidade do dono da clínica, em que gerado o documento com o requerido Pablo Marçal, o documento médico assinado por profissional já falecido, ainda a data em que foram divulgados tais fatos, que foi justamente na antevéspera do feito. E aqui eu fecho aspas. Quero passar primeiro para o Mano, para a gente falar um pouquinho sobre essa decisão, porque pelas provas que já haviam sido divulgadas pelo próprio Marçal, Mano, já dava para a gente dizer que o documento que foi divulgado pelo Marçal era um documento falsificado. O próprio Boulos divulgou provas contra essa alegação de Marçal. E todas essas provas que Boulos divulgou, que ainda careciam de uma chancela da Justiça, foram chanceladas nessa decisão, pelos pontos que eu li. Ou seja, agora é aguardar os próximos passos. A gente estava olhando, o David estava olhando nas redes sociais do Marçal e, por enquanto, você não viu nenhuma publicação, como se já tivessem sido apagadas, né, David? A gente não está batendo martelo aqui sobre isso, não. Mas o David olhou e não viu mais as postagens. É isso, David? Ele está fazendo uma corrida por São Paulo e tem feito diversas postagens em relação a isso, mas não tem nada relacionado mais a essa acusação, né, do Marçal contra o Boulos. Agora, sobre o cumprimento ou não dessa decisão, isso aqui é algo que a gente está acompanhando, olhando as redes sociais. Precisamos ainda de uma informação oficial sobre esse cumprimento ou não por parte de Marçal. Mas o fato é, a Justiça acolheu a demanda do candidato pelo PSOL, Guilherme Boulos. Concorda com uma decisão com base na solidez dessas provas, Mano? Não, pois é, e a gente, a essa altura, já tem mais alguns elementos que permitem falar sem medo de errar,
de que estamos diante de um laudo falsificado. Entre outras questões, a secretária pessoal do médico falecido, que trabalhou com ele por mais de 30 anos, já veio a público e trouxe, inclusive, documentos onde havia a assinatura original do médico, que em nada parece com a assinatura do laudo equivocado. Segundo a própria secretária do médico falecido, que teve o seu nome e CRM utilizados no laudo falsificado, ele sequer trabalhou em algum momento da sua vida na clínica onde o laudo supostamente foi emitido. Ou seja, estamos falando sim de uma fake news, de um conteúdo falso às vésperas do pleito da principal cidade do país. É realmente lamentável o baixo nível. O que eu apostaria é que provavelmente o candidato vai vir com alguma justificativa do tipo, não, chegou até a mim, eu de boa fé presumi que o documento era verdadeiro. Ele vai provavelmente se esquivar da responsabilidade sobre a falsificação do documento em si, tentando dizer que só repassou um conteúdo que recebeu. É muito provável que essa seja a narrativa. O ponto central que nós precisamos, como sociedade, refletir é sobre o grau de responsabilidade de alguém que traz temas que são privados para a esfera pública sem qualquer tipo de responsabilidade. Alguém que, ao longo da campanha, acusou outra candidata de, durante sua adolescência, quando ainda era uma jovem pobre da periferia, ter sido responsável, supostamente, pelo suicídio do próprio pai, termina a campanha repetindo a baixaria e o despreparo. O Mano citou ainda há pouco sobre essa questão. Claro, nós entramos em contato também com a assessoria do Pablo Marçal, estamos aguardando resposta para que ele possa também se manifestar sobre essa decisão. Acácio. Davi, é necessário a gente olhar essa notícia sobre dois aspectos. Primeiro, o aspecto jurídico, sobre o qual discutíamos há pouco. O timing da justiça não é necessariamente o timing das redes sociais. Por mais que o candidato já tenha retirado, inclusive por determinação judicial ou até antes da rede social, o estrago já está feito e é irreversível. E há um segundo aspecto que diz respeito ao mérito da discussão. Quando a gente olha para a decisão judicial, está comprovado que o laudo não é verídico, está comprovado que os responsáveis pela clínica declararam expressamente apoio ao candidato que divulgou a informação e, principalmente, não é a primeira vez que esse candidato faz menção a este fato e o faz com base em elementos inverídicos. Primeiro, ele usou um candidato homônimo e agora ele usa um laudo declaradamente falsificado. A minha grande preocupação é, ele o fez duas vezes de forma inocente ou ele o fez duas vezes de forma dolosa? E eu tenho dificuldade em saber o que é mais grave. Alguém que quer ser prefeito e tem esse grau de inocência ou alguém que quer ser prefeito e faça uso deliberadamente desse tipo de informação?